turminha do terceiro ano, tudo bem? Então, eu vim hoje falar com vocês sobre poesias em cordel. Nós já começamos a ver sobre poesias em cordel na semana passada. E essa semana nós vamos revisar o que nós aprendemos e dar continuidade às atividades, combinado? Então vamos lembrar. Poema de cordel é um gênero textual que nós não vemos muito aqui no estado de Goiás. Geralmente ele é encontrado no Nordeste, é um gênero textual que foi criado lá no Nordeste, que é uma região do Brasil, que eu até mostrei para vocês no mapa onde fica, certo? Onde fica lá Bahia, Ceará, Pernambuco, ok? E aí, geralmente a poesia de cordel tem uma linguagem, um jeito de falar bem característico daquela região, tá bom? Outra coisa que nós vimos é que essas poesias, geralmente, elas são vendidas lá em barraquinhas e são em formato de folhetinho. Lembra que eu até mostrei para vocês que é em folhetinhos mais ou menos parecidos assim? Que as pessoas podem comprar para ler? E aí elas são dependuradas em cordões. Colocam um prendedor de roupa, dependuram lá com cordõezinhos, igual tá a imagem aqui no livro de vocês. E que os cordéis, eles tratam de todo tipo de assunto, desde o real até o imaginário. Pode falar sobre o trabalho, sobre a fome, sobre a pobreza, sobre coisas boas da vida também. Ou podem falar sobre histórias imaginárias, histórias de lendas, de contos. Então, a poesia em cordel pode tratar de tudo isso. Lembra? E nós vimos também que os poemas, eles são divididos em estrofes, que é cada pedacinho da poesia, lembra? Cada pedacinho desse é uma estrofe. E em versos, que é cada linha de cada estrofe é um verso, ok? E nas poesias também existem as rimas. Geralmente, nas poesias em cordel, nós encontramos as cestilhas. Lembra que eu expliquei o que é cestilha? Quer dizer que tem 6 versos. Claro que pode ter menos ou mais, mas geralmente você vai encontrar a poesia de cordel em cestilhas. E somente os versos pares que rimam, ou seja, se tiver 6 versos, vai rimar o verso número 2, o verso número 4 e o verso número 6. Ok? Nós vimos tudo isso sobre poesia em cordel. Nós vimos também que junto com a poesia em cordel tem um outro tipo de arte, que é a xilogravura, que as pessoas talham um carimbo, um estilo de um carimbo em madeira e carimbam as artes, né? E aí fica mais ou menos nesse estilo aqui, de xilogravura. Então nós vimos tudo isso. E vimos também que a poesia em cordel, ela é falada, ela é recitada com um jeito diferente. Eu não falo poesia em cordel igual eu tô conversando, ou igual eu conto um conto de fadas. Tem um jeito todo diferente de falar, tá bom? Então, essa semana, nós vamos ler vários poemas de cordel. Basicamente 4 ou 5 que nós vamos ler, entender como se fala na entonação e interpretar, tá bom? E uma pessoa muito especial que vocês gostam muito, que é a irmã Nádia, que inclusive é do Nordeste e teve que voltar pra lá, ela fez um vídeo bem legal pra gente, que eu vou mandar até o final dessa semana, sobre poesia em cordel, tá? Que é um texto que ela convive muito, é muito normal pra irmã Nádia ter contato com esse tipo de texto lá. Igual pra gente é normal ter contato com receita, conto de fadas ou carta, tá bom? Lá é bem normal ter esse tipo de texto. E aí ela vai declamar pra gente uma poesia em cordel, ó que legal, com aquele sotaque maravilhoso dela, tá bom? Então hoje nós vamos fazer a atividade que vocês vão pegar lá no material que eu entreguei na semana passada, na quarta-feira. Vocês vão pegar esse material aqui, ó. Ave patativa, tá bom? Nós vamos entender o que é isso e aí nós vamos realizar a atividade juntos, combinado? Pegou o seu texto? Por enquanto, nós vamos fazer aqui juntinhos vocês me vendo, até porque eu quero recitar uma poesia para vocês daqui a pouco, tá bom? Então, pega seu material e se prepara para a gente fazer essa atividade, ok? Então, vamos ler juntas aí, ó.
Ave patativa. A patativa vive nos campos, vegetações e ribeirinhas. Patativa, então, é esse passarinho aqui, ó, que vive nos campos, nas vegetações e também na beira dos rios. Durante o inverno, época em que vive em grupos, a patativa é dificilmente vista, pois fica escondida realizando troca de suas penas. Então, esse passarinho, quando tá frio, ele some e geralmente as penas caem e nascem novas penas. Ela alimenta-se de alpiste, arroz em casca e verduras como couve. O canto da patativa, melodioso e triste, é tão atraente que o nome deste pássaro virou apelido de alguns cantores nordestinos. A partir de setembro, anda em casais e seu canto pode ser percebido ao longe. Então, por que eu estou falando dessa ave patativa? Por justamente isso que vocês acabaram de ouvir. Ela tem um canto tão bonito, tão melodioso, que alguns cantores do Nordeste receberam esse nome de patativa, esse apelido de patativa, tá bom? E aí, se a gente pesquisar, dá pra gente ouvir o som da patativa, tá bom? Que é um som bem bonito mesmo, bem melodioso. E aí, eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem, tá bom? Mas olha o som que a patativa faz. Vamos tentar ouvir esse som. E por causa desse canto da patativa, algumas pessoas consideram que é triste, que tem uma melodia muito bonita. Alguns poetas, alguns cantores, então, ganharam esse nome, como eu disse anteriormente, ok? Professora, mas por que você está falando sobre isso? O que tem a ver a patativa com a poesia em cordel? Acontece que hoje nós vamos ler um texto de um poeta que se chama, na verdade, Antônio Gonçalves da Silva. Ele nasceu em Assaré, no Ceará, e ele nasceu em 1909 e faleceu em 2002. Mas ele tem vários textos, várias músicas, inclusive poesias de cordel, tá? E ele ficou conhecido no Nordeste como Patativa de Assaré, porque ele nasceu em Assaré e ele recebeu o nome desse passarinho, que é a ave patativa, tá bom? Por isso que nós vimos. E o que é patativa primeiro? É esse passarinho que geralmente fica no Uruguai, no Paraguai. Não é um passarinho brasileiro, mas ele pode ser encontrado no Brasil e por conta da admiração do canto dele, ficou conhecido tanto no meio nordestino, tá bom? Então, o que pede primeiro na nossa atividade da ave patativa? Pede para que vocês escrevam um nome de outras aves que vocês conhecem. Não sei se você conhece arara, papagaio, tucano, calopsita, por exemplo. Eu tô falando as que eu conheço. As aves que você conhece, você vai escolher algumas e escrever aqui, combinado? Isso cada um sabe fazer tranquilamente. Então, você escreve, terminou de escrever, nós vamos para a segunda parte, ok? Então, só para lembrar, seleciona aí as aves que você conhece, que você goste e escreve aqui, tá bom? Escreveu aqui, nós vamos conhecer então um texto sobre o Patativa de Assaré, o poeta da roça, tá bom? E eu gostaria de declamar essa poesia para vocês, desse poeta que foi tão famoso, que ganhou esse nome desse passarinho aí, tá bom? Então, vamos me ouvir, prestar atenção na minha entonação, como eu leio, porque a gente não pode ler um poema de qualquer jeito, tem que ter a entonação direitinho, né? Então vamos lá. O poeta da roça, Patativa de Assaré. Sou fio das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mió. Sou poeta das brenhas, não faço papé, de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola à percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar.
Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre e o filho do pobre não podia estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, mas nas pobre paioça da serra ao sertão. Sou cantor buliço da vida apertada, da lida pesada das roças e dos eitos. E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombradas que tudo apavora, por dentro da mata com tanta coragem, topando as visagens chamando caipora. Eu canto o vaqueiro vestido de couro, brigando com o touro no mato fechado, que pega na ponta do brabo novio, ganhando o elogio do dono do gado. Eu canto o mendigo de sujo farrapo, coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo o socorro dos homens, e tomba de fome sem casa e sem pão. E assim, sem cobiça dos cofres luzentes, eu vivo contente e feliz com a sorte, morando no campo sem ver a cidade, cantando as verdades das coisas do norte. Este é o poema do Patativa de Assaré. Eu sei que eu falei rápido. Geralmente os cantores e emboladores do Nordeste, eles falam bem rápido e tem que ter a entonação direitinho também para ler a poesia, tá bom? Mas agora eu vou tentar explicar para vocês o que ele quis dizer nesse texto, bem devagar, respirando, tá bom? Pra gente conseguir entender. Então vamos lá, o que ele quis dizer, ó? Vou falar com a nossa linguagem. Existe uma diferença entre a linguagem culta, da norma culta, e a coloquial. O que é a linguagem culta? É essa que eu estou falando com vocês, pronunciando as palavras da forma que nós aprendemos na escola como se deve escrever e falar, certo? Mas existe a outra forma de língua, que é a coloquial, que algumas pessoas, geralmente que moram lá na roça, que não teve a oportunidade de estudar, que falam: professora, é a língua errada? Não, não é que é a língua errada. É um tipo de fala que não é o que a gente aprende na escola e que eles aprenderam a falar com a convivência na roça, lá no sertão. E nós temos que respeitar as pessoas que falam assim. Não é porque ela não fala como nós, da maneira correta, que nós temos que discriminar e achar que essas pessoas são inferiores a nós, de modo algum, tá bom? E o escritor, o poeta Patativa de Assaré, nesse texto, ele escreveu com essa linguagem dele. Ele escreveu do jeito que ele fala na roça, lá no sertão, tá bom? E eu sei que algumas palavras vocês podem não ter entendido. Então ele fala assim, ó: sou filho da mata, cantor da mão grossa. Quer dizer que ele trabalha muito na roça, né? Trabalho na roça de inverno a estio, do inverno até o calor. A minha choupana é tapada de barro. Choupana é a casa deles, feita com barro, tá bom? Não é que nem a nossa casa aqui com tijolo concreto, não. Ele só fuma cigarro de palha do melhor. Sou poeta das brenha, não faço o papel de algum menestrel ou errante cantor. O que ele quer dizer com sou poeta das brenha? Brenha significa mato. Então ele fala que ele é poeta do mato. E ele não faz papel de nenhum menestrel. O que é menestrel? Antigamente, na época dos reis, existiam os menestréis que eram artistas que saíam pelas ruas aí falando poesia, cantando música. Ele fala que não é nada disso, que ele é poeta lá do mato. Ele não é menestrel, tá bom? Ele fala que não é errante nem cantor. E ele vive vagando com a sua viola, cantando pachola. O que é pachola? É um ser que... É uma pessoa... É um ser, ó. É uma pessoa que tá sempre feliz. Que tá tudo pra ela tá bom. Aí ele fala assim: a procura de amor. O que ele quer dizer? Que ele está à procura de amor, tá bom? Aí ele fala: não tenho sabença, pois nunca estudei. Ele não entende muito bem das coisas porque ele nunca estudou. Ele só sabe assinar o seu nome. Antigamente as pessoas que não podiam ir para a escola, não aprendiam a ler e escrever, como vocês já sabem, às vezes aprendia só a assinar o nome. E só isso, tá? Aí ele fala que o pai dele, coitado, vivia sem cobre.
que é cobre? É um metal precioso com que se faz moeda. Então a moeda, tem moeda de vocês, principalmente aquelas de 5 centavos mais escurinhas, que é feita de cobre, tá bom? Então o pai dele vivia sem dinheiro e o filho de pobre não podia estudar. Ele fala que o verso dele também, ele é sem graça, singelo, que é simples, e eles não deixavam ele cantar o verso dele nos salões dos ricos, na praça. Ele só falava do verso dele lá no sertão mesmo, no campo, na roça, tá bom? Ele também fala que só canta o buliço da vida apertada. O que ele quer dizer? Que ele... Lembra que a gente falou que poema de cordel fala de tudo? Então, esse poema dele, geralmente os poemas dele, fala da vida sofrida do sertão, que a pessoa tem que trabalhar debaixo do sol, ali mesmo capinando, tentando ver se planta, consegue ter plantação, porque no sertão a gente sabe que quase não chove, ou com o gado, que muitas vezes morre de sede por falta de água. Então ele fala que canta isso, que nas poesias dele vai aparecer isso, a vida difícil do trabalhador do sertão, tá bom? E ele fala que às vezes ele tem saudade de quando ele era jovem, de quando ele era rapaz. Às vezes dá um aperto e ele fala sobre isso nas poesias, tá bom? Já de cá, ele fala que também ele canta sobre os homens que vão caçar e que precisam caçar à noite para pegar algum bicho. E que às vezes entram na floresta e tá escuro e eles têm medo do escuro. E às vezes têm medo do caipora. Não sei se vocês já ouviram falar do caipora, que é um índio que fica em cima de um porco e ele espanta os caçadores. A gente vai ver sobre o caipora no próximo capítulo, tá? Do nosso livro. Ele fala também que canta sobre o vaqueiro que se veste de couro para poder pegar os bois que são bravos. Então ele fala de tudo isso nas poesias dele. Ele também fala do mendigo, que ninguém dá atenção, que pede socorro, mas muitas vezes não é escutado pelos homens, né? E infelizmente, a questão da realidade de existir mendigo não é só no sertão, né, gente? Nós sabemos que tem pelo Brasil inteiro. E aí ele fala que sem cobiça de dinheiro, dos cofres luzentes, sem ter cobiça do dinheiro, ele vive feliz, com a sorte. Morando no campo, ele não vê a cidade. Ele não vê a cidade que tem moto. E ele canta as verdades das coisas do norte. O que é norte? A região norte lá também do Brasil, tá bom? Então, nós vimos sobre a poesia do Patativa de Assaré. Eu li para vocês viram minha entonação, o modo de falar. E aí, durante essa semana, nós vamos ver muitas poesias de cordel. Vocês vão escolher aquela que vocês mais gostaram, porque nós vamos estar marcando um dia, um horário pra gente fazer uma leitura juntos, tá bom? Por videochamada, combinado? A de hoje, se alguém gostou, pode estar lendo, tentando ler pra gente realizar a leitura. Se não, vão ter outras poesias de cordel voltadas para criança, combinado? Mas essa é uma poesia bem interessante e é exatamente assim que as poesias lá do sertão, norte, também nordeste, são feitas, tá bom? E esse aqui é o Senhor Patativa de Assaré, tá bom? Que é o poeta que escreveu esse texto. Agora nós vamos para a atividade. Vocês não vão me ver mais e nós vamos fazer a atividade juntos no papel, combinado? Então vamos lá. Tá dando um pouquinho de sombra, mas dá para vocês verem tranquilamente, acredito eu. Lá no número 1 tá dizendo assim, ó. Procure a terceira estrofe do poema e responda as questões abaixo. Lembra o que é estrofe e o que é verso? Estrofe é cada pedacinho. Então, qual que seria a terceira estrofe aqui, ó? Vamos lá. Primeira, segunda, terceira. Então, nós vamos responder baseado nessa aqui primeiro, ok? Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre e o filho do pobre não pode estudar. Então, tá pedindo assim. Vamos olhar na terceira estrofe e responder as questões. Que palavras Patativa do Assaré fez rimar neste seu cordel? Circule-as de azul.
Então, somente na terceira estrofe, você vai pegar o seu lápis de cor azul. Peguei o meu. E a gente vai lá pintar as palavras que ele fez rimar. Então, vamos lá. Vamos voltar. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre. E o filho do pobre não pode estudar. Assinar, estudar. Tá vendo que terminou com A e ainda com acento, com o som bem aberto? Então, vamos colorir de azul. Colore aí pra mim. Colorimos. Tem mais alguma que rima? Essa daqui não tem uma cestilha, só tem 4 versos. Mas também vale pra cá, só vai rimar as pares, tá? Então, no caso, a segunda e a quarta. Somente essas últimas palavras. Combinado? Então, vamos voltar. Pronto, voltei pra cá. E aí, aqui tava pedindo pra circular, né? A gente pintou, tudo bem, não tem problema. Pesquise o significado da palavra cobre. Então, vamos pesquisar. Vou pesquisar aqui e você dá uma pesquisada aí. Eu achei na minha pesquisa que ele é um metal, é um elemento químico que também faz fios e condutores de eletricidade. Mas o cobre daqui, ó, que nós queremos saber, é o cobre, que é o metal que faz a moeda. Então, é isso que você vai escrever. É o metal do qual é feita a moeda, tá bom? Escrevi aí que é o metal do qual é feita a moeda, ok? E agora, você vai escrever 3 palavras começadas com a sílaba pó. 3 palavras que começam com a sílaba pó, que tem na terceira estrofe. Então, vamos lá. Não tenho sabença, ó, pois, já achei uma, tá? Então, vamos lá. Pois. Continuando lá na terceira estrofe. Nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre. E o fio do pobre. Então, temos o pobre. Não pode. Ó, o pó do pode. Não pode estudar. Escrevemos ok. Agora, nós vamos ver a primeira estrofe, tá bom? Onde é que tá a primeira estrofe? Primeira estrofe, certo? Então, agora a gente vai vir pra cá. Vamos completar. O contrário de mão grossa é... Tá, cantor de mão grossa. Contrário de mão grossa. Uma mão que não é grossa. É uma mão o quê? Lembra que eu expliquei pra vocês que quem tem a mão grossa são pessoas que trabalham no campo, geralmente tem calo. Aqui eu não tenho, eu mexo com caneta, lápis e no computador, então eu não tenho. Então, o contrário de mão grossa é mão fina, mão macia, tá bom? Então, a gente pode colocar aqui, mão macia. Ok? É a pessoa que não precisa trabalhar duro. Vocês, crianças, têm a mãozinha macia, né? Ainda não trabalham com serviços braçais e não pode, inclusive, criança não pode trabalhar, criança só estuda, né? E, geralmente, as pessoas que estudam, como vocês estão fazendo, vão optar por profissões que não precisa ter um trabalho pesado, a não ser que você queira, né? Agora, como o nosso poeta de Assaré, ele nunca estudou, ele podia ser professor, ou médico, ou dentista, não tinha como, né? Então, o único jeito dele sobreviver era trabalhando na roça, tá bom? Então, ok. Vamos para número 5. A gente vai pintar os instrumentos usados na roça, que foi isso que eu falei. Eu escolhi o lápis roxo, você escolhe o lápis que você quiser. Enxada é usado para trabalhar na roça? Sim, vamos colorir. Ai, meu Deus, minha ponta quebrou. Não dá para terminar. Vamos lá. Computador é utilizado para trabalhar na roça? Não, foi o que eu falei, né? A tia Jennifer utiliza caneta, computador, lápis, porque eu não preciso trabalhar na roça. E a caneta? Também não.
Tem um ditado que diz que a caneta é mais leve que a pesada, né? Que a enxada, perdão. A caneta é mais leve que a enxada. Então, quem não quer trabalhar na roça, nesse caso, no trabalho duro, é importante que estude, tá bom? Pá, é utilizado para trabalhar na roça? Com certeza. A pá também pode ser utilizado. Agora vamos lá. Circular na primeira estrofe 2 palavras com RR e copiar aqui. Então, a gente vai voltar lá na primeira estrofe e vai circular 2 palavras que tem 2 R's. Sou fio das matas, cantor da mão grossa. Trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro. Olha aqui. Se não tivesse um R, ia ficar barro. Lembra que 2 R's o som fica forte? Um R fica fraco, por isso que ele treme de fraqueza. Então, barro. Só fumo cigarro. Se tivesse só um R, ficaria cigarro. Porque quando tá no meio das 2 vogais, eu preciso pôr 2 R se eu quiser que o som fique forte. E um R só fica fraco, cigarro. Tá bom? Então, vamos copiar aqui. Ok? Vou colocar meu pingo direitinho. Agora na número 7. Veja a 9ª estrofe e copie 2 palavras que rimam. Então, lá na 9ª. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Ai, meu Deus. Sexta, sétima, oitava, 9ª. É a última. Vamos copiar 2 palavras que rimam. Então, vamos lá. E assim, sem cobiça dos cofres luzente, eu vivo contente e feliz com a sorte, morando no campo sem ver a cidade, cantando as verdades das coisas do norte. Ó, R-T-E, R-T-E. Sorte, norte. Vamos, copiar aqui, na número 7. Ok, colocamos aqui sorte e norte. Lá no número 8, você vai pensar uma profissão que o narrador merecia ter. O que é narrador? É quem escreveu o texto, né? Quem está contando o texto. Que ele merecia ter para poder comprar a sua casa e seu alimento. Faça uma pesquisa e fale sobre ela. Que profissão você acha que ele merecia ter? Vamos pensar um pouco. Ele era muito bom para escrever poesia. Ele também cantava. E ele também escrevia vários textos interessantíssimos. Que profissão que ele merecia ter ao invés de trabalhar na roça? Ele fala, lembra, que a poesia dele não entra nos salões, na praça. Ele só é poeta do campo. Ninguém aceita a poesia dele, que é considerada de pobre. Então, que profissão você acha que ele tem que ter? Você vai pensar, você vai escrever aqui e vai falar sobre ela. Onde essa pessoa costuma trabalhar, que tem essa profissão, como é a rotina do dia a dia, tá bom? Então, você vai pausar o meu vídeo, vai pesquisar, vai anotar e depois a gente vai voltar aqui. Lembrando que eu já dei uma dica do que poderia ser, mas se você acha que não, que ele poderia ter um outro tipo de profissão, tudo bem, você escreve, combinado? Então, pausa meu vídeo, faz essa atividade número 8, aí você despausa e aí nós já vamos continuar lá na 9. Combinado? Então, vamos lá. Observe no poema de Patativa do Assaré as palavras abaixo e complete corretamente. Ele fala trabalho. Mas, como é que eu costumo falar na nossa linguagem culta? Nós não falamos trabalho. Nós falamos trabalho. Lembrando mais uma vez que eu não posso falar, nossa, ele fala tudo errado. É o jeito que ele aprendeu a falar no lugar onde ele vive. Nós temos que fazer o quê? Respeitar. Combinado? Nós temos nossa linguagem, que é o jeito correto de se escrever, que nós aprendemos na escola a falar, mas ele nunca foi na escola, ele aprendeu a falar assim. Ok? Então, respeito com as pessoas que falam assim. Então, trabalho fica trabalho. Vamos escrever trabalho. Papé. Ele quer dizer o que com papé? Papel, né? Papel. Caboclo. É caboclo, ok? Aquele caboclo.
Quando eu não conheço a pessoa, é uma expressão bem utilizada mesmo lá pro lado do norte, do nordeste. Aquele caboclo, quando eu não quero citar o nome da pessoa, tá bom? Então, como eu ia dizendo, caboclo é um indivíduo que ele nasceu também de, por exemplo, uma mãe índia e um pai branco. Também é chamado de caboclo, tá bom? Então é uma linguagem aqui do Brasil mesmo, tá bom? Então, antigamente, quando tinha os índios e os portugueses, e eles se casavam entre si, a criança que nascia ficava conhecida como caboclo, que é uma misturinha de índio e branco. Combinado? Então vamos lá. Coragem é coragem. Coragem. Vaqueiro, olha como ele escreveu, ó. Tá faltando um U aqui, né, ó. Vaqueiro. Vaqueiro. Touro é touro. Touro. Brabo. Ó, isso aí até a gente às vezes fala. Nossa, mas você tá brabo? É bravo. Você está bravo hoje? O que aconteceu? Homem. É o homem, né? Homem. Ok? Então, nós escrevemos como se escreve corretamente essas palavras e como se pronuncia também. Ok? Lembrando mais uma vez que esse é o jeito que ele aprendeu a falar. Tá bom? Então vamos lá, número 10. Marque um X na resposta certa. Qual que é a sílaba final de mochila? Mochila. A última sílaba é o lá. E a inicial de cigarro? Cigarro. Si. Primeira sílaba. E a sílaba mediana de saudade? Saudade. Saudade. A do meio é o da, né? Ok? Agora você vai lá no poema copiar palavras com C cedilha, RR, SS, CI, Z, CH, ão, NH e M que vem antes de P, que é o M, im, om. Eu vou lá, eu vou copiar e eu volto. Enquanto isso, pausa meu vídeo e dá uma procurada. Não precisam ser as mesmas palavras que eu, combinado? Então, pessoinhas, eu fui lá no texto e eu achei essas palavras. Mas tem mais de uma palavra com essas letras, tá bom? Não precisam ser as mesmas que as minhas, combinado? Então, com C cedilha, eu fui lá em praça, RR barro, SS assombrada, cidade, vez, tem Z, né? Chupana, que na verdade é choupana, tá bom? Ão tem mão, NH tenho, e com MP, campo, o MP aqui, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje. Eu espero que tenham entendido um pouco mais sobre poesia em cordel, sobre esse poema tão bonito da Patativa de Assaré, sobre a ave de Assaré, que tem... A tia Jennifer hoje tá aqui, tá balançando o celular, né, gente? O canto da Patativa, que é tão bonito e que vários poetas têm esse canto, tá bom? Entendido o que é estrofe, o que é verso, tá? Verso é cada linha, estrofe é cada pedacinho. Combinado? Então fiquem com Deus, beijo e até a próxima aula!